Boa noite a todos, a paz do Senhor para todos os alunos do CETADEM. Estamos dando início a mais uma aula da disciplina Livros Históricos, disciplina do curso básico em Teologia do CETADEM, terceira disciplina do curso básico em Teologia. Vamos hoje estudar as lições de número 5 e 6. Nós vamos falar sobre o declínio do Reino Unido, a divisão do Reino Unido, estudar o reinado de Salomão, depois os seus sucessores e o começo aí do Reino do Norte e do Reino do Sul. Lembrando aquela figura que mostramos na aula passada, aqui só está um pedaço da figura. Saul reinou em Israel durante 40 anos, de 1050 até 1010 a.C. Depois, Davi reinou também mais 40 anos, de 1010 a 970, e Salomão também reinou 40 anos em Israel. Então, nesse período, nós chamamos o período do Reino Unido. Não é o Reino Unido lá da Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, País de Gales, não. É o Reino Unido lá de Israel, Saul, Davi e Salomão, durante um período de 120 anos, os primeiros 120 anos da monarquia lá em Israel, nós tivemos aí apenas um rei reinando sobre as 12 tribos. Depois da morte de Salomão, depois dos 40 anos do governo de Salomão, há um racha no reino, há uma divisão no reinado, e as 12 tribos se dividem, sendo que 10 tribos ao norte seguem o governo de Jeroboão, e 2 tribos ao sul, que é Judá e Benjamim, seguem a Roboão, filho de Salomão. Então, aqui inicia-se em 930 a.C., a divisão do reino. Então, o povo Israel vai estar dividido, Reino do Norte chamado de Israel e Reino do Sul chamado de Judá. Então, nós vamos estudar como aconteceu essa divisão e os primeiros reis tanto de Israel como de Judá. Então, texto 1, estabelecimento do trono de Salomão. Quando Davi já estava velho e fisicamente enfraquecido, o seu filho Adonias, que era o sucessor natural aí ao trono, era o filho mais velho vivo, vamos dizer assim, de Davi, ele, com o apoio do general Joabe e do sacerdote Abiatar, ele tentou se tornar rei antes do tempo, porque Davi não tinha morrido ainda. Davi ainda estava vivo, tudo bem que ele estava velho, já estava doente, mas ainda ele estava vivo e era o rei de Israel. Só que Davi, bem antes de ficar velho e prestes a morrer, já tinha prometido, já tinha dito que o sucessor dele ao trono seria Salomão. Então já havia essa promessa que Salomão ia suceder Davi ao trono. E só que quando chega nesse período, antes de Davi morrer, o Adonias, que era filho de Davi, e ele, a Bíblia diz que Davi nunca contrariou Adonias, nunca repreendeu ele por nada de errado que ele fez. Então, o Adonias, ele conseguiu o apoio das Forças Armadas, vamos dizer assim, do general Joabe, e conseguiu também apoio do sacerdote Abiatar. Então, ele conseguiu apoio militar e conseguiu apoio do sacerdote, das autoridades aí religiosas, mas ele não tinha o apoio do profeta Natã, porque o poder naquela época dos reis, irmãos, hoje tem poder legislativo, executivo e judiciário na democracia, E os poderes são independentes, harmônicos, nenhum pode se meter no outro e tal, cada um faz a sua parte. Lá na época dos reis de Israel, na monarquia de Israel, existia o poder civil
né, que era exercido aí pelo rei, que tinha controle sobre o exército, né, sobre os generais, mas tinha também o sacerdote, tinha toda a instituição, o sumo sacerdote era o chefe dos sacerdotes, e também tinha o profeta. Então, tinha sacerdote, o profeta e o rei, eram as três principais autoridades lá naquela época. Então, Adonias conseguiu apoio de Joabe, que era o general, era o exército, e do sacerdote Abiatar, mas não conseguiu, né, o apoio do profeta Natã e nem do sacerdote Zadok, né, porque houve aí um racha na classe sacerdotal. Nem todos os sacerdotes seguiram a Adonias. Então, como diz aqui, porém, o sacerdote Zadok, o profeta Natã e outros, né, profetas e sacerdotes, eles não apoiavam a Adonias, porque eles sabiam da declaração do rei Davi de que Salomão ia ser o sucessor dele. Então, Salomão já tinha sido escolhido como sucessor ao trono de Davi. Então, por causa disso, desse conhecimento, né, de que Salomão é que seria o sucessor de Davi, isso já tinha sido dito bem antes, o profeta Natã chamou Batseba. Batseba era a mãe de Salomão, que era, essa mulher era aquela mulher com a qual Davi tinha cometido o adultério, né? Batseba era a mulher de Urias. Depois que Urias morreu, aí Batseba continuou sendo esposa de Davi. Então, nessa época, Batseba ainda era viva, e o profeta Natã chamou Batseba e foi falar com o rei Davi, né, para que Davi cumprisse a promessa, né, de nomear Salomão como o sucessor de Davi ao trono de Israel. Então, Natã, ele não foi sozinho falar com o rei Davi, cobrar a Davi que ele cumprisse a promessa de nomear Salomão. Ele foi chamar a mãe de Salomão, a Batseba, né, porque tinha testemunhas, né, foi chamar várias testemunhas daquilo e foi falar com o rei Davi, para que Davi fizesse cumprir a palavra dele de nomear Salomão, haja visto que Adonias já estava se declarando, se autodeclarando rei com apoio do general Joabe e de uma parte dos sacerdotes. Primeiramente, por causa da vontade de Deus, e em segundo lugar, por causa da ação de Natã e Batseba, no momento adequado, Davi indicou Salomão como novo rei de Israel. Então, aqui eu quero chamar a atenção disso aqui, irmãos, porque Deus faz a parte dele e nós fazemos a nossa. A gente, muitas vezes, quer transferir para Deus aquilo que é para a gente fazer. E, às vezes, até a gente quer fazer aquilo que é para Deus fazer. Então, a gente não pode misturar as coisas. É claro que era da vontade de Deus que Salomão assumisse o reino, mas o Adonias se levantou aí com o apoio dessa turma e era uma ameaça para a vida de Salomão e também uma ameaça contra a promessa que havia sido dita. Então, esses homens de Deus, como o profeta Natã e outros sacerdotes, junto com Batseba, mãe de Salomão, eles agiram, eles tomaram atitude, eles agiram, não foram ficar orando, pedindo um milagre, mas eles agiram, foram falar com Davi, contando a história, fazendo lembrar a Davi, da promessa, e Davi, irmãos, realmente atendeu ao pedido de Natã e Batseba e Davi nomeou Salomão como novo rei de Israel. E ao confirmar Salomão como seu sucessor ao trono, Davi dá diversas instruções ao novo rei, no sentido deste ser fiel a Deus e andar nos caminhos do Senhor. Então, isso aqui é muito importante. Nós lemos, 1 Reis, capítulo 2, versículos 1 a 4, lemos há pouco tempo, e realmente o conselho de Davi a Salomão era que ele fosse fiel a Deus, obedecesse a palavra de Deus, que ele ia ter um reinado abençoado. Só que Adonias não gostou nada disso. Adonias não gostou nada disso e ele tentou, pela segunda vez, dar um golpe e assumir o trono, e com
né, o apoio, novamente, do sacerdote Abiatar e do general Joabe. Então, ele tentou dar um golpe de Estado e tomar o poder, usurpando o trono de Salomão, uma vez que ele não tinha se conformado com a nomeação de Salomão. Só que, dessa vez, a estratégia de Adonias foi mais sagaz. Ele queria que Salomão desse a ele como esposa a Abisag, que era uma das viúvas do rei Davi. Para isso, convenceu até Batseba, mãe de Salomão, a fazer esse pedido a Salomão. Observe, irmãos, que Adonias, né, tentou assumir o trono, tomar o trono à força, antes da nomeação de Salomão, não conseguiu. Davi nomeia Salomão, e agora Salomão já está reinando. Salomão não perseguiu Adonias, Salomão não matou Adonias, deixou Adonias viver, né? Então perdoou Adonias, era irmão por parte de pai, né, dele, e deixou Adonias tranquilo. Só que Adonias não se conforma com isso, e ele tenta agora dar um golpe através dessa coisa que, certamente, ele contou toda uma história de vítima, de misericórdia, de coitadinho, de pobre coitado, que tivesse pena dele, que visse a situação dele. Só que ele, irmãos, estava com más intenções por trás disso. E isso não é raro. Muitas pessoas dão uma de coitadinho, de vítima, de tudo, vítima do sistema, vítima da sociedade, vítima de fulano, de beltrano, de perseguido, me dê uma chance, tudo bem, eu errei, mas me dê uma chance, confie em mim novamente, que eu vou provar que eu mudei. É claro que a gente sempre tem que ter essa misericórdia, dar chance. Jesus deu chance a Pedro, mas a gente tem que avaliar isso, irmãos, com cuidado. Não é todo mundo que pede uma segunda chance que pede com sinceridade e com arrependimento. Então, tem que ter prudência nisso. Então, Adonias, ele queria, irmãos, expor a viúva do rei. Porque se ele se ele casasse com Abisag, tomasse Abisag como esposa, ele queria usar isso, né, para poder se projetar em Israel. Então, porque naquela época, quem, vamos dizer assim, entre aspas, pegava a mulher do rei, era o rei. Quem ficava com a mulher do rei é porque estava, vamos dizer assim, se ficava com a mulher do rei, por que não ficava com o trono e as outras coisas? Então, desmoralizava o rei, e isso era, o povo ia tê-lo como o novo rei, que agora tinha mais força do que Salomão. Então, isso era uma estratégia dele, e ele até foi falar com Batseba. Ele foi atrás de Batseba, mãe de Salomão, para que Batseba falasse com Salomão, para Salomão atender o seu pedido. Não tem uma história aí que diz que peça a mãe que o filho atende, né? É um problema, viu, irmão, esse negócio. A Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo. Então, esse negócio de peça a mãe que o filho atende, não dá certo não, né? Então, Adonias tentou essa estratégia, e se Adonias conseguisse se casar com a viúva do rei Davi, ele ficaria a um passo do trono. E ao perceber o propósito traiçoeiro desse pedido de Adonias, Salomão mandou matar Adonias e seus aliados, né? Porque ele viu que isso aí era uma tentativa de golpe de Estado de uma forma velada, né? De uma forma velada. Então, Salomão se estabelece no trono e ele faz, né, o pedido a Deus. Ele começou o seu reinado com muita devoção e obediência a Deus, obedecendo, seguindo aqueles conselhos de Davi, e por esta razão, Deus esteve ao seu lado e o engrandeceu. Deus abençoou o reinado de Salomão, e em determinado momento, Deus apareceu em sonhos. Deus apareceu em sonhos a Salomão. Deus, irmãos, ainda fala por meio de sonhos. É claro que quase todos os sonhos que nós temos são fenômenos naturais, não tem nada a ver com coisas espirituais, não tem nada a ver com revelação de Deus. Mas Deus, ele também pode falar conosco através de sonhos, né? E ele falou com Salomão através de sonho, concedendo a Salomão um privilégio especial. Peça o que você quer que eu lhe dê.
Já pensou você ir dormir hoje à noite e Deus aparecer a você em sonho e dizer: peça o que tu queres que te darei? É um negócio assim tremendo, né? É uma bênção muito grande, né? Deus aparecer a qualquer um de nós dizendo: peça o que você quer que eu lhe dê. E Salomão, irmãos, pediu sabedoria para bem conduzir o povo de Israel. Salomão não pediu dinheiro, Salomão não pediu poder para derrotar seus inimigos, Salomão não pediu nenhuma vantagem pessoal, né? Nada egoísta e nada para contra seus inimigos, nada para alimentar o seu ódio. Ele pediu sabedoria para governar o povo de Israel. E tal pedido agradou a Deus por demonstrar o desejo de Salomão de promover os interesses divinos em vez da sua ambição pessoal. Então, Deus atendeu e ele foi um rei muito abençoado. Deus deu muita sabedoria, ficou conhecido aí como o homem mais sábio da terra, compôs muitos hinos, muitas poesias, ele era um poeta de primeira, tem aí os livros dele, Eclesiastes, Cantares de Salomão e Provérbios de Salomão, que ele escreveu coisas maravilhosas, coisas maravilhosas. Em relação ao templo, alguma pergunta, irmãos? Vocês têm alguma dúvida, algum comentário? Pode falar. Anteriormente, o rei Davi teve a ideia de construir um templo para abrigar a Arca do Senhor. Nós vimos na aula passada que o rei Davi, ele trouxe a Arca para Jerusalém, e ali estava no tabernáculo, só que não havia ainda um templo definitivo. O tabernáculo era uma tenda, era um templo móvel, temporário, uma tenda de tecidos, e ali a arca estava guardada, mas Davi teve o desejo de construir um templo para o Senhor. Então ele disse: olha, eu que sou homem, sou rei, sou homem, eu moro num palácio, e a arca do Senhor está numa tenda, há tanto tempo, há vários séculos, a arca do Senhor mora em tendas. Então ele desejou construir um templo para abrigar a arca do Senhor, mas Deus disse a Davi que Salomão, o seu filho, que herdaria o trono, era o rei que iria construir esse templo. Não era Davi, mas era o rei substituto de Davi. Inclusive, Davi ainda começou a juntar materiais para a construção, mas Deus não permitiu que Davi construísse, e Salomão, quando assume no lugar de Davi, Salomão vai, como principal projeto do seu governo, logo no início, construir o templo. Então, ele se dedicou os 3 primeiros anos do seu reinado à aquisição e transporte de material de construção para o templo, dando início à grandiosa construção só no 4º ano do seu reinado. Então, passou 3 anos juntando material, muita pedra, pedra calcária, quem já esteve lá em Jerusalém sabe que naquela região tem uma formação calcária, tem muito calcário lá. Veio materiais de Tiro, onde hoje é o Líbano, veio de várias partes. Então, ele juntou todo esse material para construir o templo. O templo de Salomão reproduzia, em termos gerais, o papel do tabernáculo original. Tinha lugar santo, santo dos santos, aqueles móveis, o altar do holocausto, a pia de bronze, a bacia para lavar, os sacerdotes se lavarem após o sacrifício do animal. Aí tinha um lugar santo, onde tinha um candelabro de ouro, que ficava com a luz acesa, a mesa com os pães da proposição, o altar do incenso, e depois o santo dos santos, onde ficava a Arca da Aliança. Então, tentou mais ou menos reproduzir no projeto lá do templo o tabernáculo, só com dimensões muito mais amplas e uma mobília muito completa. E decidiu construir o templo lá no Monte Sião, em Jerusalém,
Jerusalém, irmãos, fica a mais de 700 metros de altitude, em relação ao nível do mar. Jerusalém ainda fica mais alta do que Martins. Dá um pouquinho mais alto só, não é tão mais alto, mas é um pouquinho mais alto ainda, 700 e tantos metros acima, e Jerusalém foi a cidade que Davi escolheu para ser a capital, tanto capital política, civil, do governo, como também a capital espiritual. Então, foi construído nesse local em Jerusalém, que é o local onde acredita-se que foi o Monte Moriá, o Monte Horebe, foi o local onde Deus apareceu a Moisés, e também o local onde Abraão, o local onde Abraão ofereceu Isaac em sacrifício, Só que o anjo impediu dele imolar Isaac, Mas foi naquele local ali, lá em Jerusalém, é o local onde acredita-se que Abraão ia oferecer Isaac, e naquele local hoje, chamado de Monte do Templo, nós só temos lá um resquíciozinho do templo dos judeus, que é o muro ocidental, que é chamado de Muro das Lamentações, Muro das Lamentações, hoje lá no Monte do Templo, está ocupado por uma mesquita muçulmana e também pelo Domo da Rocha, aquela cúpula dourada que foi feita pelos muçulmanos na época que os muçulmanos dominaram ali aquela região. Então, ali é o local do Templo de Salomão. Salomão importou lá de Tiro madeira de cedro e a mão de obra artística do artesão Irão. Tiro, irmãos, fica lá no Líbano, era a cidade muito importante lá da Fenícia, Os fenícios o que hoje nós chamamos do país de Líbano, cuja capital é Beirute, fica ao norte de Israel, do lado da praia, do litoral, dali do mar Mediterrâneo, e inclusive Jesus esteve nessa cidade. Jesus foi para as partes de Tiro e de Sidom, uma certa vez. Então, veio madeira, Salomão importou madeira lá de cedro de Tiro, lá do Líbano, os cedros do Líbano são muito famosos na época, e também esse artista, esse artesão Irão, ele também foi trabalhar lá, ele era muito bom em escultura de bronze, então ele foi trabalhar lá no templo. Mais de 30 mil israelitas e 153 mil estrangeiros trabalharam para construir o luxuoso templo de Salomão. Então, irmãos, o templo de Salomão era uma das maiores maravilhas do mundo antigo, que era construído ali, naquele local onde hoje o Monte do Templo, em Jerusalém, que está, inclusive, nesses dias, muita guerra, muita confusão lá entre palestinos e judeus. Então, muita gente trabalhou, você sabe que naquela época tinha que ter muita mão de obra para rolar pedra, botar pedra em cima da outra, aquela coisa toda. Então, foi muito difícil. A construção do templo levou muitos anos e consumiu muitos recursos, muito material. E depois de construir o templo, aí vai para a cerimônia de inauguração do templo, de dedicação do templo, e nessa cerimônia os sacerdotes pegaram a arca do Senhor, que estava na tenda, e levaram para o novo templo, colocaram a arca no lugar santíssimo e saíram de costas, que é para não dar as costas para a arca, E no mesmo instante, assim que eles saíram, a glória do Senhor desceu ali no Santo dos Santos, sob a forma de nuvem e fogo, e encheu o templo, a Shekinah de Deus. É uma manifestação visível da presença de Deus naquele lugar, através dessa nuvem, uma espécie de nuvem de fumaça, inclusive aí até fogo também. Então, era uma forma de Deus fazer o povo entender que Deus estava presente ali naquele lugar. Era uma manifestação visível da presença de Deus no Santo dos Santos. Salomão, ele concluiu a sua oração com um pedido a Deus: entra para teu repouso,
ele na oração de dedicação do templo, quando colocou a arca lá dentro é porque a arca, ela simbolizava a presença de Deus. Ele coloca ali no Santo dos Santos, e ele, na sua oração, ele disse a Deus, entra para o teu repouso, né? Ou seja, para o lugar definitivo, porque a arca habitava em tendas, né? Que era a tenda da congregação, o tabernáculo, né? Que era móvel lá no deserto. E mesmo depois que o povo entrou em Canaã, mudava de cidade, inclusive ficou vários anos na casa de Abiatar, em Kiriat Jearim, né? Não, de Abinadab, na casa de Abinadab, em Kiriat Jearim, depois que ela voltou lá dos filisteus. Então, aqui, agora, Salomão diz, não, agora eu fiz um templo definitivo, né, de pedra, não é mais um templo móvel, a arca do Senhor vai ficar agora no seu repouso. E nesse instante, quando ele termina esta oração, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto. Essa palavra, irmãos, holocausto significa oferta totalmente queimada ao Senhor. Você já deve ter estudado isso lá na disciplina Pentateuco, no Levítico, fala muito. Então, eles sacrificavam o animal e depois queimava todos os restos. Então, queimava tudo, né? Então, holocausto e aquele cheiro daquela carne sendo queimada, subia aquela fumaça, né? E era agradável ao Senhor. A gloriosa presença de Deus se fazia sentir de maneira tão poderosa naquele edifício, ou seja, no templo, que os sacerdotes não podiam entrar no templo, né? A Shekinah de Deus tomou conta de todo aquele lugar, de modo que os sacerdotes nem conseguiam entrar para ministrar, tamanha era a presença de Deus. Então, foi uma festa de inauguração que durou vários dias, e após 14 dias de oração e louvor, o povo voltou para casa cheio de alegria e fervor. O templo dos judeus, lá construído por Salomão, era um motivo de orgulho nacional, um orgulho para todo mundo. E foi uma obra, como se diz, faraônica, né? Uma obra muito grande, imponente, e chamava realmente a atenção, né? Foi então que Salomão, depois de tudo isso, sozinho no templo, ele teve uma visão. Então, Salomão estava sozinho dentro do templo e Deus deu a ele uma visão. E nesta visão, Deus advertiu a Salomão solenemente que se o povo israelita o rejeitasse e fosse após os ídolos, ele removeria os israelitas da sua terra. Então, você vai observar, irmãos, em todos esses livros históricos, principalmente Reis e Crônicas, que toda hora Deus está chamando a atenção dos reis, Deus está chamando a atenção dos sacerdotes, Deus está chamando, usando os seus profetas, né, para, vamos dizer assim, dizendo que o caminho da vitória era a obediência. Então, os profetas, eles funcionavam, irmãos, como uma espécie de ministério público, certo? Os profetas, eles funcionavam como uma espécie de ministério público que fiscalizava o cumprimento da lei. Só que esses profetas não faziam isso por fazer, né? Mas eles eram enviados de Deus. Deus levantava pessoas, profetas das mais diferentes classes sociais. Os profetas de Israel, Deus levantou profeta que vivia no palácio, como Isaías, Daniel, mas também levantou profeta que vivia lá no meio do gado, lá na roça, como Amós. Amós era um pecuarista, né? Amós era um criador de animais, um zootecnista, um pecuarista que vivia na roça, e Deus chamou ele para ser profeta. Jeremias era filho de sacerdote e ia seguir a carreira sacerdotal, quando Deus chama ele para deixar o sacerdócio e atuar como profeta. Então, tinha profetas de diferentes classes sociais, tem muitos profetas anônimos, que a Bíblia nem diz o nome deles, chama de o homem de Deus, um profeta enviado por Deus. Então, Deus usa quem ele quer. Então, esses profetas eram porta-vozes de Deus que chamavam a atenção do povo, do rei, dos sacerdotes, para o cumprimento
da palavra de Deus. Então, era como uma espécie de ministério público que denunciava os erros, denunciava as transgressões do povo, inclusive das autoridades. Muito bem. Salomão começou muito bem o seu reinado, mas, irmãos, lá bastante, Salomão começou a desandar. Salomão começou a fazer várias coisas erradas, e aqui o nosso comentarista do livro, texto, ele aponta vários problemas ali que levaram Salomão à derrocada ali do reinado de Salomão. E diz que esses problemas de Salomão já foram previstos por Deus 500 anos antes, lá em Deuteronômio, capítulo 17. Porque Deus é onisciente, irmãos, ele sabe do futuro. Deus sabe o que vai acontecer amanhã, porque ele sabe todas as coisas. Então, Deus tinha dito lá a Moisés, olha, quando vocês entrarem na terra prometida, lá bastante, vocês vão querer colocar um rei para reinar sobre vocês. E desde já, eu já vou logo dizendo, eu vou logo adiantando, o rei tem que ser assim, 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 não pode, já foi logo dando algumas diretrizes. Por exemplo, Deuteronômio 17, 16, Deus já tinha dito lá a Moisés, porém esse rei não deve multiplicar para si cavalos, nem fazer o povo voltar ao Egito para multiplicar cavalos. O Egito era conhecido na época como um país que criava bastante cavalos, e os irmãos sabem que cavalo naquela época era os tanques de guerra, era, vamos dizer assim, cavalo era sinônimo de força, de poder. Os exércitos, os soldados, eles andavam e marchavam a cavalo. Eles usavam cavalo, nem era avião, nem tanque de guerra, era cavalo. Os cavalos puxavam as carruagens e assim por diante. E Deus disse, olha, vocês, o rei não deve multiplicar para si cavalos. A multiplicação de cavalos e carros de guerra era uma tentação para que o povo deixasse de confiar em Deus nas guerras e passasse a confiar nos cavalos. Lembra daquele salmo que diz, uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Então, Salomão, irmãos, ostentou demais. Salomão ostentou demais e acumulou para si 12 mil cavalos, 12 mil cavalos. Então, desobedecendo esse princípio que Deus já tinha deixado lá em Deuteronômio 17. Outra coisa, Salomão exagerou na questão das esposas. Era muito comum as monarquias da época, isso era uma coisa cultural, não era plano de Deus, nem era a vontade de Deus, porque desde lá do Gênesis, a vontade de Deus é o casamento monogâmico, um só homem casado com uma só mulher, e os dois são uma só carne. Esse é o projeto de Deus e a vontade de Deus. Mas, irmãos, a poligamia logo cedo começou a se espalhar na raça humana, e naqueles países do Antigo Oriente Próximo, do qual Israel também fazia parte, eles já tinham uma cultura da poligamia, de um homem casar com várias mulheres, tinha até a cultura de a serva ou a escrava da esposa também, às vezes, ser dada ao chefe do clã, também como esposa. Tinha muitas coisas desse tipo. E com relação aos reis, existiam os chamados haréns, O harém era a casa lá onde ficavam as esposas do rei. Então, os reis daquela época tinham várias mulheres, várias esposas, E infelizmente, também os reis de Israel exageraram nisso, nesse costume, e Deus já tinha dito lá em Deuteronômio 17, 17, esse rei também não deve tomar para si muitas mulheres, para que o seu coração não se desvie. Então, Deus já estava prevendo ali que esse negócio do rei ter muitas mulheres não dá certo, e vai essas mulheres acabar fazendo com que esse rei se desvie dos caminhos do Senhor. Em muitos locais em Israel, Salomão mandou construir lugares altos às divindades pagãs para agradar as suas esposas.
Salomão, irmãos, ele teve muitas mulheres, e não foi só mulheres lá de Israel, não. Ele teve muitas mulheres, princesas de outros países. Né? Ele casou com a filha de Faraó. Era muito comum naquela época os reis fazerem aliança entre si, aliança entre países, e selar essa aliança através do casamento dos filhos. Então, às vezes, o rei tinha uma princesa e dava para casar com um príncipe, né, com o filho de outro rei, de outro país, e vice-versa. Então, Salomão, ele fez muito acordo político com várias nações ali vizinhas, e para selar esses acordos, eram selados através de casamentos. Então, Salomão, ele pegou para si, ele casou também com muitas mulheres pagãs, mulheres descrentes, como a gente diz, mulheres do mundo. E essas mulheres, irmãos, que casaram com Salomão, eram mulheres que não conheciam a Deus, não conheciam a lei de Deus, não eram convertidas a Jeová, e essas mulheres chegaram em Israel, foram fazer parte da corte real, como esposa do rei, só que essas mulheres trouxeram para Israel as suas crenças idólatras, trouxeram para Israel as suas crenças pagãs. E para poder Salomão agradar as suas mulheres, Salomão começou a permitir que se levantassem templos ou locais de adoração pagãs, nesses locais chamados de lugares altos. Então, tinha lá o templo de Deus, lá em Jerusalém, mas existia espalhado, né, pela terra vários locais de culto, né, vários locais de adoração a deuses pagãos. E aí Salomão foi fazendo uma concessão aqui para uma esposa, depois faz uma concessão ali para outra esposa, e nesse negócio, irmãos, Israel se encheu de locais de adoração a templos, locais de adoração a deuses pagãos, que é chamado esses lugares altos. E esses locais, irmãos, de adoração pagã, que estava espalhado, muitos reis tentaram acabar com isso e não conseguiam, porque já estava como uma metástase espalhado esse mal em todo Israel. Salomão chegou a ter 700 esposas e 300 concubinas. Era mulher que nem presta. Era um exagero, era uma ostentação. Ter muitas esposas era sinal de poder, de imponência. Ele não era garanhão, essas coisas todas, para dar conta de 700 esposas e 300 concubinas, não. Jamais. Ele podia tomar todos os Viagra do mundo, e seja lá o que fosse, mas não dava conta, não. Mas era poder. Né? Um rei ter muitas esposas, principalmente se fosse bonita, era sinal de poder. Né? Então, ele fez muita coisa errada que contrariando os princípios de Deus. Em relação à questão de riquezas, Deus já tinha dito lá a Moisés que o rei de Israel, quando fosse nomeado no futuro, quando chegasse na época da monarquia, o rei não deve acumular muita prata e nem muito ouro. Então, tinha que ser moderado. Mas Salomão, irmãos, aumentou muito a carga tributária do povo de Israel e fez muitos negócios e alianças suspeitas com nações pagãs, visando o acúmulo de riqueza. Então, Salomão, irmãos, adotou lá uma espécie de capitalismo selvagem, e só pensava em ganhar dinheiro, só pensava em tirar vantagem financeira nos negócios com as nações vizinhas e também com seu próprio povo. Salomão, irmãos, com a desculpa de construir o templo, porque como o templo era uma obra muito grande, era uma obra faraônica e muito luxuosa, então quem é que ia financiar toda essa despesa? Importava material de construção de vários países, milhares de trabalhadores, uma mão de obra grande, tudo isso tem custo. Então, os israelitas pagaram tributos
e impostos, né, bastante caro, ele aumentou a carga tributária sobre o povo, né, com essa desculpa que era para construir o templo do Senhor, né? Só que, irmãos, o que se arrecadava, ou seja, o braço de Salomão, o peso da carga tributária estava muito grande, muito mais, ele arrecadava muito mais do que era necessário para a construção do templo, né? E ele começou a acumular muita riqueza, muita prata e ouro, de modo que ele tornou-se o homem mais rico, né, do mundo, né? E esse negócio é complicado, né? Paulo já disse a Timóteo que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Outra coisa, negligência. Ele disse, né? Deus disse a Moisés, em Deuteronômio 17, 18 e 19, o rei terá esse livro consigo e nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, era a obrigação do rei conhecer a palavra de Deus, era a obrigação do rei ler a palavra de Deus diariamente, para que ele aprendesse a temer o Senhor, para que ele aprendesse a ter consideração a Deus e, dessa forma, guardar as palavras da lei, ou seja, ser obediente à palavra de Deus. Mas, infelizmente, irmãos, Salomão só pensava em ostentação, em coisas materiais, e ele não combateu a idolatria nos santuários pagãos e se tornou um religioso nominal. Era crente só de boca, né? Era apenas religioso, era apenas a peça mais importante de uma grande engrenagem religiosa, eclesiástica da época, mas o coração dele não estava mais fiel, servindo exclusivamente a Deus. Fez muitas concessões, né, para a idolatria, para construir santuários pagãos. É igual, pronto, a esposa chega, dá um cheiro lá no cangote do rei, não sei o quê, faz um agrado, deixa eu botar isso aqui, deixa eu botar aqui na parede esse santinho aqui, deixa eu fazer isso aqui, não tem nada não vou fazer lá no templo não, mas deixa eu ali, né, adorar o meu Deus. Aí ele começa a fazer, né, concessões, né, e assim, irmãos, ele agrada as mulheres e desagrada a Deus. E como consequência desses pecados de Salomão, aí vem os problemas, que é a divisão do reino. Então, Salomão, irmãos, fez muita bobagem, inclusive alguns ficam questionando, será que Salomão, quando morreu, ele foi para o céu ou foi para o inferno, essas coisas todas. Irmãos, não tem como a gente saber, não tem como, ninguém sabe, não tem como saber, mas o que a Bíblia fala da história do final, Salomão, ele começou e teve um período muito bem no reino, mas infelizmente, os últimos anos, o final do seu reinado foi muito ruim, né? Então, a Bíblia, ela se limita muito a julgar a administração dele, o reinado dele. E no Antigo Testamento, eles não tinham muito essa ideia, essa visão de céu, de inferno, vida eterna com Deus no céu, vida eterna separada de Deus no inferno. Essas coisas veio ser revelada, né, mais no Novo Testamento. Mas no Antigo Testamento não tinha muito isso. E o objetivo do escritor, né, que escreveu esses livros históricos, o objetivo não era esse, saber se foi para o céu, não. Avaliava a conduta, né, dos reis, se ele fez coisa certa ou coisa errada. Então, após a morte de Salomão, o seu filho Roboão, que era o legítimo herdeiro do trono, ele passou a reinar sobre todo Israel. Então, houve a sucessão normal, tranquila, Roboão assume o lugar de Salomão, só que, como a gente falou há pouco tempo, Salomão, na época que governou Israel, ele governou durante 40 anos, e ele já começou a campanha para a construção do templo logo no início do seu reinado,
E nesse período Israel foi muito oprimido com uma carga tributária elevada. O povo pagava muito imposto. Era campanha por cima de campanha, era muito dinheiro, e não era pedindo não, mas era obrigado mesmo, certo? O rei obrigava, era imposto muito alto que tinha que pagar. Então, o povo já estava sufocado. Então, o que é que acontece? Quando Salomão morre e assume, né, um outro rei, porque é muito importante, irmãos, a alternância de poder não é bom para nenhuma instituição a pessoa ficar governando a vida inteira. Não, o pastor pastoreou essa igreja 50 anos, esse prefeito governou a cidade durante 40 anos, esse presidente ficou no poder durante 20 anos. Não é bom. É bom que haja a alternância de poder. Né? Então, houve a morte de Salomão, Roboão assume no lugar, então as lideranças de Israel chegaram para Roboão e pediram humildemente a Roboão que o rei Roboão aliviasse a carga tributária, aliviasse o peso dos impostos em cima, das costas do povo, porque não tinha mais sentido. O templo já tinha sido construído, o templo já tinha sido inaugurado, já comprou, já adquiriu o templo, então agora não tinha sentido estar cobrando tanto imposto, enriquecendo o rei e empobrecendo o povo. Então, eles pediram isso a Roboão, só, irmãos, que Roboão, ele ouviu esse pedido das lideranças, dos anciãos de Israel, e Roboão foi se aconselhar com os seus jovens amigos de infância. Então, por um lado, os anciãos de Israel, os líderes de Israel, os anciãos, pessoas experientes, que eram líderes e que conheciam o povo, e eram os verdadeiros, legítimos líderes do povo, disse: Roboão, maneira aí a barra, diminui a alíquota de impostos. Aí Roboão foi se aconselhar com seus amigos de infância, com a turma dele, e aí Roboão seguiu o conselho dos amigos dele, dizendo assim: rapaz, deixe de ser bobo, nenhum presidente diminui a carga tributária, não. A gente só faz esse discurso de diminuir carga tributária, de diminuir os impostos, isso aí só serve para fazer discurso em campanha política. Mas depois que assume, toma o poder, ninguém vai diminuir imposto, não. Então, irmãos, e é o que a gente observa hoje em dia, poucos presidentes, primeiro-ministros, poucos líderes assim de países, seja governo estadual, federal ou municipal, têm coragem de baixar impostos. Normalmente eles querem cobrar mais. E às vezes a gente dá graças a Deus quando não aumenta, quando continua do jeito que está. Então, porque ninguém quer perder receita, sempre quer mais dinheiro. Então, Roboão disse: não, senhor, eu não vou diminuir em nada os impostos da época do meu pai, e tem mais, eu vou aumentar a carga tributária, e ainda zombou do povo, Então, não, eu vou botar para torar agora, e por causa disso, irmãos, por causa essa arrogância de Roboão, esse abuso de autoridade, por causa dessa falta de sensibilidade, o líder ele tem que fazer uma leitura da realidade. O líder ele tem que saber as necessidades do seu povo. Ele não pode pensar só em si, na sua ostentação. Então, o povo não aguentava mais. O povo não aguentava mais. Então, quando ele disse que não ia diminuir os impostos, muito pelo contrário, ia aumentar os impostos, então o povo se revoltou contra o rei Roboão e causou uma divisão no reino. Então, houve uma divisão no reino por causa disso. Então, Jeroboão, chamado de Jeroboão I, na Bíblia só chama o nome dele de Jeroboão, mas nós, quando estudamos a Bíblia, a gente nomeia ele de Jeroboão I, por quê? Porque lá na frente, outro rei assume o trono lá do Reino do Norte, e o nome dele também é Jeroboão. Aí a gente chama esse aqui de um, e o outro lá da frente, o 2, Então, Jeroboão passa a reinar
em Siquém, na cidade de Siquém, sobre as 10 tribos do norte, e Roboão continuou reinando em Jerusalém, mas somente sobre as 2 tribos do sul, Judá e Benjamim. Então, irmãos, houve o racha, houve a divisão do reino, que passou 120 anos unido às 12 tribos. Agora, há esse racha, há essas divisões. As 10 tribos que ficavam ao norte seguiram Jeroboão I. Jeroboão foi o líder dessa revolta popular contra os impostos exagerados. E a tribo de Judá e de Benjamim continuou com Roboão, não seguiu a Jeroboão. Inclusive, Jerusalém é uma cidade que faz parte da tribo de Judá, né? O território de Judá, lá no sul. Então, Jerusalém faz parte do território de Judá. O reino do norte passou a ser chamado de Israel e o reino do sul passou a ser chamado de Judá. Então, quando você estiver lendo os livros de Reis e Crônicas, quando fala Judá, Israel, Jerusalém, Efraim, Samaria, tem muitos nomes, então você precisa saber se está se referindo ao reino do norte ou ao reino do sul. Porque, por exemplo, a palavra Israel aqui nesses livros históricos, Reis e Crônicas, ela normalmente se refere às 10 tribos do norte, ao reino do norte, mas às vezes também se refere a todo o povo de Israel. Às vezes se refere às 12 tribos. Então, você tem que saber esse detalhe, para saber se a palavra Israel ali está se referindo só ao reino do norte ou se está referindo às 12 tribos. Então, irmãos, Jeroboão, que nós chamamos aqui de Jeroboão I, ele é o primeiro rei a reinar sobre essas 10 tribos do norte, que ficou sendo chamado de Israel. O reino do norte chamado de Israel. E o que é que aconteceu? Quando Jeroboão assume o reinado sobre essas 10 tribos, ele percebe, irmãos, uma desvantagem. Ele fica com medo. Por quê? Porque o local onde estava construído o templo era onde? Lá em Jerusalém, no Reino do Sul, onde Roboão dominava. Então, Jeroboão ficou preocupado com isso e ele dizia assim, ora, o povo vai lá para Jerusalém, vai lá para o Reino do Sul adorar Jeová e eu tenho medo, meu amigo, que esse negócio faça com que o povo se revolte contra mim e eu perca o poder. Porque quem tem o poder religioso tem mais chance de dominar do que quem não tem. Então, Jeroboão, foi muito sagaz, e ele percebeu que, como o templo ficava lá em Judá, como o templo ficava em Jerusalém, aí ele tinha medo do povo voltar a seguir Roboão. Então, o que é que Jeroboão faz? Ele usa a máquina estatal para produzir aí uma nova religião. Então, irmãos, ele criou em Israel uma religião totalmente nova. É o que eu chamo de estatização da idolatria. Os irmãos sabem que tem a privatização, que é uma empresa estatal, que é vendida para o setor privado, e o setor privado vai administrar. Mas também existe o contrário, a estatização, Normalmente, quem gosta de fazer isso são os governos socialistas e comunistas. Ele pega uma empresa privada e se apropria dela e declara que aquela empresa agora é do Estado, pertence ao governo e vai ser administrada pelo governo. Então, é a estatização. No caso aqui, Jeroboão fez a estatização da idolatria. Então, o que é que ele fez? Ele construiu um santuário com bezerro de ouro em Dan. Dan era a cidade mais ao norte lá de Israel. No extremo norte, construiu um santuário, um templo, e colocou lá um bezerro de ouro para o povo adorar. E construiu outro santuário em Betel, que ficava ao sul, já na divisa
com Judá, que era em Betel, na fronteira com Judá, para impedir que o povo fosse adorar em Jerusalém. Então, ele começou, a dificultar e a impedir que o povo descesse, saísse do norte lá e fosse para o sul para adorar em Jerusalém. Só que, com isso, irmão, Jeroboão, ele criou esses dois templos de idolatria. Lembra lá do que aconteceu no Monte Sinai, que Arão construiu um bezerro de ouro, lá no Monte Sinai, Arão construiu um bezerro de ouro e disse, olha aqui, Israel, quem tirou vocês do Egito? Foi esse bezerro de ouro. Então, Jeroboão estava repetindo a mesma coisa. Então, dizendo, vocês não precisam mais adorar lá em Jerusalém, não. Você adora aqui em Dan e em Betel. Está aqui o bezerro de ouro, o Estado, o governo construiu aqui essas igrejas para você adorar. Irmãos, olha, não dá certo misturar religião com política, não dá certo. Cada um fique no seu lugar, cada um no seu lugar. O Estado não deve se meter na religião e nem a religião deve se meter no Estado. São duas coisas muito importantes para a sociedade, mas cada macaco no seu galho. Então, esse Jeroboão aqui usou a máquina do governo, a máquina estatal, para poder criar essa religião pagã, essa religião estranha, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E é assim que acontece quando há essa mistura. Jeroboão também criou um sacerdócio próprio e estabeleceu dias santos. Criou, irmão, toda uma religião do Estado, com todas as normas, sacerdócio próprio e todas as coisas. Então, esse pacote aí religioso do Estado, igual que o anticristo também vai fazer, no governo do anticristo vai ter a religião oficial, vai ser a religião do governo, a religião estatal, que vai ter um líder dessa religião, que é o falso profeta, que vai promover o culto ao anticristo, Então, esse negócio de religião estatal, tanto já vem de muito longe e ainda vai acontecer na grande tribulação do governo do anticristo. Então, ele estabeleceu esse sacerdócio próprio, dias santos. A criação desse sacerdócio estatal fez com que muitos indivíduos se candidatassem ao sacerdócio como se fosse um emprego comum. Então, diz o texto de 1 Reis 13:33, aqui na NVI, na nova versão internacional, diz o seguinte: mesmo depois disso, Jeroboão não mudou o seu mau procedimento, mas continuou a nomear dentre o povo sacerdotes para os altares idólatras. Ele consagrava para esses altares todo aquele que quisesse tornar-se sacerdote. Não tinha critério de nada, irmãos. E é o que acontece hoje em muitas igrejas. Olha, o que tem de igreja esculhambada, o que tem de denominação desmantelada, não é brincadeira. Qualquer um é pastor, qualquer um é obreiro, qualquer um é missionário, e qualquer um é apóstolo, qualquer um é bispo, qualquer um é qualquer coisa. Irmãos, pelo amor de Deus, então tem muita coisa bagunçada por aí, mas isso aí já vem de longe, é a religião de Jeroboão, sem critério nenhum. Então não pode ser assim. A Bíblia diz, os pastores... Pastor Fábio. Pois não, irmão Cosmo. Até os dias de Jesus, aí surgiu lá aquele diálogo de Jesus com a mulher, Quando Jesus disse, uns dizem que é para adorar em Jerusalém, e outros para adorar nos montes, Ainda, até os dias de Jesus ainda estava ainda essa poeira aí, essa fumaça, Os samaritanos, eles adoravam a Deus lá no Monte Gerizim, que era o monte onde o povo pronunciava as bênçãos. O Monte Ebal era onde o povo pronunciava as maldições, naquele evento que Moisés organizou lá, Deuteronômio 28 e 29, Uma parte do povo subiu ao Monte Gerizim e dali pronunciava as bênçãos decorrentes da obediência.
outra parte do povo, lá em cima do Monte Ebal, pronunciava as bênçãos decorrentes da desobediência. Então, os samaritanos, até aquela época de Jesus, eles diziam que era para adorar só ali, né? Então, a história dos samaritanos é bem longa, é bem comprida, e eles, porque Samaria era a capital do Reino do Norte, e eles eram um povo assim que tinha uma maneira diferente de servir a Deus, com vários problemas, e sempre desenvolveu ao longo da história uma rixa muito grande com os judeus. Então, meus irmãos, o Jeroboão, ele criou essa religião estranha do Estado, do governo, uma religião divorciada da palavra de Deus, que não tinha nada a ver com a lei de Moisés. O futuro do reino dividido. Então, o reino do norte, Israel, viria a ter 19 reis, todos maus, todos maus. Nenhum rei do norte prestou. Desde o primeiro, Jeroboão, é uma coisa, irmãos, que já nasceu errada. Tudo bem que a questão da divisão do reino era uma causa justa, né? É só que o que é que acontece? Tem muita gente que se apropria de uma causa justa para também fazer os seus males. Tem muita gente que faz isso, né? Se apropria de uma causa justa, de um discurso legítimo, mas só que para fazer coisa errada. Quem já leu aqui aquele livro, A Revolução dos Bichos, tem até um filme também, A Revolução dos Bichos, a turma lá de animais ficou revoltada, porque estava sendo oprimida, as desigualdades sociais, e esse negócio de opressor, oprimido, então se levantaram lá, fizeram um mutim, e aí tomaram o poder, e depois que eles assumiram o poder, viraram opressores dos seus próprios companheiros, Então, discurso muito bonito, mas quando começa a assumir o poder, a coisa se desvia completamente, Então, irmãos, lá no Reino do Norte, desde Jeroboão, que foi o primeiro, até o final, até 722 antes de Cristo, quando os assírios invadiram o Reino do Norte e destruíram o Reino do Norte, teve 19 reis. Nenhum foi bom, nenhum prestou, porque foi um reinado construído, levantado, com bases e princípios totalmente errados. Tinha tudo para dar errado. E outra coisa, teve a sucessão, os reinos, as sucessões eram muito assim de golpe de Estado. Era difícil, não tinha como, não era estabelecida uma dinastia para reinar muito tempo. No máximo, o rei fazia o seu filho sucessor, mas depois vinha alguém, dava um golpe de Estado e tomava o poder. Então, teve muito golpe de Estado, morte para tomar o poder, muita briga pelo poder, até que, no ano 722 a.C., a Assíria invade o Reino do Norte e destrói o Reino do Norte. Esse Reino do Norte, quando Jeroboão deu o golpe, a capital era Siquém. Depois, lá na frente, outro rei mudou a capital para Samaria. Já no Reino do Sul, que é o Reino de Judá, também teve 19 reis e uma rainha. Isso aqui teve aqui uma rainha, que não era comum na época, mas teve uma rainha. Mas, infelizmente, irmãos, essa rainha não foi boa. Essa rainha foi uma peste, Foi terrível essa rainha, nós vamos estudar depois ela. Então, foi a rainha Atalia, era filha de Jezabel, não tinha como prestar, Então, ela foi terrível, essa rainha, mas reinou pouco tempo. Dos reis que reinaram no sul, em Judá, 8 deles foram bons, e durante o reinado deles, o povo desfrutou algumas vezes de avivamento espiritual. Aqui no Reino do Sul, em Judá, todos os reis que reinaram aí foram descendentes de Davi, com exceção dessa rainha Atalia, que deu um golpe de Estado lá, que era filha de Jezabel, mas ela casou com um descendente de Davi.
Por causa desses momentos de renovação espiritual, Judá permaneceu em Canaã mais 120 anos depois do cativeiro de Israel. Porém, os sucessivos pecados de Judá também levou esse reino ao cativeiro na Babilônia em 586 a.C. Então, o reino do norte se escafedeu em 722 a.C. Pela Assíria. A Síria derrotou e o que acontece, irmãos, quando a Síria derrotou Samaria e todo o reino do norte, a Síria levou muitos judeus cativos e espalhou esses judeus em diversas nações que eram conquistadas pela Síria e trouxe muita gente de várias nações estranhas, trouxe esse povo para morar lá em Israel, no Reino do Norte, em Israel. E o que é que aconteceu? Houve uma mistura de gente, porque o remanescente de judeus que não foi para o cativeiro assírio, que permaneceu lá na terra, contraiu casamento e se misturou com pessoas de diversas nações que voltaram lá. Porque esses reis de antigamente, eles tinham uma estratégia de misturar as raças e os povos para enfraquecer. Levava os cabeças, os líderes, formadores de opinião, exército, força economicamente ativa, levava cativo para outros países. Então, espalhava ele em várias nações, trazia gente estrangeira para a nação dele, porque destruía a cultura deles, destruía a religião deles, e dificultava que o povo se organizasse, né, para poder se rebelar contra o rei. Então, a Síria fez isso e desmantelou de vez, e o Reino do Norte, irmão, nunca se levantou, até hoje, o Reino do Norte não se levantou, depois que teve a derrocada dele no ano 722 a.C., e foi a partir disso que nasceu os samaritanos. Os samaritanos, lá da época de Jesus, eram descendentes de judeus misturados com essas pessoas pagãs que vieram de diversos países. Então, os samaritanos não eram um judeu puro sangue, era um judeu misturado, né, com pessoas pagãs de diversos países. Já era judeu, antes da queda do Reino do Norte, já era judeu desmantelado, por causa da idolatria do Reino do Norte. E misturando com esse povo pagão, então os samaritanos eram assim, eles tinham até um Pentateuco diferente, uma lei diferente, muita coisa parecida com os judeus, mas tinha várias coisas erradas também, né? Então, o Reino do Sul, Judá, permaneceu ainda durante 120 anos e finalmente, em 586 a.C., caiu perante o rei Nabucodonosor de Babilônia. Nós vamos estudar isso depois na próxima lição. Agora vamos para a lição 6, o período das alianças. Alguma pergunta, irmãos? Alguma dúvida, algum comentário? Alguém quer fazer? Fica à vontade. Pastor Fábio, assim, o que eu quis dizer, que um dos motivos da decadência também é exatamente essa idolatria, né? O principal motivo da derrocada do Reino do Norte foi a idolatria, que já começou desde o início, patrocinada pelo Estado, pelo governo, sob a liderança de Jeroboão. Ok. E não teve nenhum rei que veio depois que eliminou a idolatria do meio do povo. Continuou esse desmantelo até cair em 722. Bom, irmãos, relembrando aqui aquele nossa figurazinha que a gente mostrou, então, com o racha, a divisão do reino, Jeroboão. Alguém quer falar alguma coisa? Pastor Fábio, eu tenho uma dúvida. Se hoje ainda existe pessoas das 12 tribos ou se são apenas israelitas? Olha, esse povo se espalhou aí no meio das nações. Muita gente diz que ainda tem judeus aí no mundo que tem como provar pela sua genealogia que são descendentes dessas 10 tribos do norte. Eu acredito que sim, eu acredito que tem como provar, só que eles
Tipo assim, o reino não continuou dividido. Hoje, o país de Israel, né, o país de Israel hoje, o Estado de Israel, tem judeus que vieram das mais diferentes partes do mundo e, com certeza, lá tem pessoas das 12 descendentes das 12 tribos de Israel. Mas, assim, como reino, né, Reino do Norte, não tem mais. O Reino do Sul, quando foi cativo para a Babilônia, passou 70 anos lá, mas depois eles voltaram. Eles voltaram para Israel, reconstruíram o templo, né, sob a liderança de Zorobabel, reconstruíram o templo naquele mesmo local onde Salomão tinha construído o templo. Só que foi um templo menor. E aí deu continuidade ali, os judeus, até a época de Jesus, estava lá. Né? É claro que muita gente do Reino do Norte virou samaritano. Muita gente virou samaritano porque se misturou em casamento, né, com pessoas pagãs de diversos países do mundo. Alguma pergunta mais? Então, meus irmãos, Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul. O primeiro rei do norte foi Jeroboão e o primeiro rei do sul foi Roboão. Então, inicialmente, o Reino do Norte Jeroboão estabeleceu Siquém como a capital do norte. Lá na frente, depois, é que a capital é mudada para Samaria. E no Reino do Sul, continua aí o Jerusalém e o templo, né, lá em Jerusalém, como a capital. Aqui está tudo marcado em verde, porque todos os reis do norte foram reis ruins. E aqui no sul, em Judá, em Jerusalém, alguns foram ruins, esses que estão marcados em verde, mas tem aqui uns em branco, como Asa e Josafá, que foram reis bons, né? Foram reis fiéis a Deus. Aqui no Reino do Norte, em Israel, o primeiro rei a assumir foi Jeroboão. Jeroboão reinou 22 anos. Depois ele foi sucedido por Nadab. Nadab reinou só 2 anos. Depois veio Baasa. O Baasa já reinou mais tempo, reinou durante 24 anos. Depois de Baasa, Elá reinou durante 2 anos. Depois de Elá, vem Zirrim. Esse Zimri aqui só reinou 7 dias, né? Não durou muito tempo, e depois assume o Onri. O Onri foi 12 anos de reinado e depois assume no lugar de Onri o Acabe, reinou em Israel durante 22 anos e vem a se tornar aí o pior rei de Israel, foi o rei Acabe, né? Época em que Elias, né, era profeta. Já no Reino do Sul, Roboão reinou inicialmente no Reino do Sul, reinou 17 anos, foi sucedido por Abias, que reinou 3 anos, depois Asa teve um longo reinado de 41 anos, e depois Josafá, 25 anos. Né? Asa e Josafá foram reis bons. Aqui, claro, irmãos, não está aqui listado todos os reis de Israel, e nem está listado aqui todos os reis de Judá. Apenas são os reis que reinaram aqui nesse período, porque a lição 6 trata apenas desse período aqui, que vai de 1 Reis, capítulo 12, até o capítulo 22. É só esse período aqui da lição 6. A lição 7, na próxima semana, aí a gente vai estudar a sequência dos demais reis. Mas é importante que você saiba, cada rei, qual foi o período de cada um deles. Então, Acabe, ele foi o pior rei de Israel. Né? Sem dúvida, conforme 1 Reis 16, 30, 31, ele foi o pior rei de Israel. A vida de idolatria do rei Acabe começou quando se casou com a estrangeira Jezabel, filha de Etbaal, rei de Sidom. Né? Tinha muito, como eu falei, Salomão fez muito isso, casamento, né, com princesas pagãs para selar alianças, só que essas mulheres pagãs vinham para Israel e esse casamento misto ia dar em idolatria. E essa Jezabel, irmãos, foi a pior princesa pagã que já surgiu lá em Israel. Ela trouxe
lá da Fenícia, né, lá de Sidom, né, lá da Fenícia, onde hoje é o Líbano, ela trouxe de lá para Israel toda a idolatria de Baal, né, de Baal, que era muito forte lá, trouxe também para Israel. Essa rainha fenícia levou seu esposo israelita a converter-se ao culto pagão a Baal, e juntos introduziram essa heresia em Israel, o culto a Baal em Israel. Então, irmãos, foi um desastre. Já havia a idolatria costumeira, que Israel, o Reino do Norte já começou na idolatria, e piorou nessa época de Acabe com o casamento dele com essa idólatra Jezabel. E diz a Bíblia que nunca existiu ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que o Senhor reprova, pressionado por sua mulher Jezabel. O texto, irmãos, aqui é muito claro, que essa idolatria toda que Acabe fazia, e muitas ruindades que Acabe fez, foi pressionado por sua mulher Jezabel. Então, Jezabel é quem mandava, irmãos. Acabe era uma espécie de rei manicaca, que quem mandava era a mulher Jezabel. Esse negócio não dá certo, não. Por isso que a Bíblia diz que o obreiro, pode ler lá, 1 Timóteo, capítulo 3, Tito, capítulo 1, diz que o pastor não pode ser manicaca, não. De jeito nenhum. Ele tem que ser um líder na sua casa, na sua família, governar bem seus filhos, na sua família. Não pode esse negócio de que família que mulher é cabeça, isso não tem a bênção de Deus, não. Não tem, nunca teve, nem nunca vai ter. Então, essa mulher, Jezabel, ela era muito sagaz. Ela não queria ser só rainha. Ela queria mandar, ela controlava Acabe e queria introduzir. Ela tinha um projeto de disseminação do culto de Baal dentro de todo Israel. Ela queria apagar o culto a Jeová e introduzir o culto a Baal. Tem um pregador que disse certa vez que Acabe era o homem banana e Jezabel a mulher abacaxi, né? A Jezabel a mulher abacaxi e o marido dela, o Acabe, era um homem banana. Ele se comportou da maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus, que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Pode ler lá, isso aqui é o versículo 1 Reis 21, 25 a 26. Quando Acabe, que era rei de Israel, que era rei do norte, fez uma aliança com Josafá, que era rei do sul, esta aliança foi selada com o casamento de Atalia, filha de Acabe e Jezabel, com Jorão, filho de Josafá. Irmãos, foi um problema sério. Olha, Josafá era um rei piedoso, Josafá era uma bênção, né? Josafá era um rei que direitinho, fazia as coisas direitinho. Mas, irmãos, o diabo queria estragar isso. Então, o que é que acontece? Jezabel coloca na cabeça de Acabe, vamos fazer uma aliança com o reino do sul. Vamos fazer uma aliança com Josafá, porque, afinal de contas, todos somos irmãos, todos somos filhos de Jacó, de Abraão e Isaac, não tem sentido a gente ficar separado, não sei o quê. Vamos fazer uma aliança, vamos aqui promover esse ecumenismo aqui, e para selar essa união, porque o amor está acima de tudo, vamos fazer o casamento dos nossos filhos. Então, Josafá tem um rapaz, um filho chamado Jorão, e Acabe e Jezabel tem uma princesa chamada Atalia. E fizeram essa aliança, e para confirmar a aliança, houve esse casamento de Atalia, filha de Jezabel, uma jovem criada na idolatria, uma jovem pagã, criada na idolatria, com princípios contrários à palavra de Deus, casou com um rapaz crente, com Jorão, filho de crente. Irmão, não dá certo. Casamento misto não dá certo, né? E logo após a morte de Josafá, a idolatria se espalhou também por toda a terra de Judá. Essa aliança não deu certo.
E tem muita gente, irmão, desmantelada, tem igreja desmantelada por aí, obreiro desmantelado por aí, né, que quer fazer aliança com igreja séria, né, mas, irmãos, esse negócio não dá certo. Cada um fica no seu canto, porque determinadas alianças é só para destruição. Elias, a batalha dos deuses. Irmãos, é muita matéria. Livros históricos não tem como a gente contar toda a história, tintim por tintim, versículo por versículo, detalhe por detalhe, que o tempo voa, né? Então, a gente fala os principais assuntos. Então, Elias, irmãos, foi um profeta não canônico. A gente diz não canônica porque ele não escreveu nenhum livro lá da Bíblia, né? Como outros escreveram. Isaías escreveu, Jeremias escreveu, mas nem Elias nem Eliseu, eles não escreveram nenhum livro da Bíblia. Mas também foram os profetas que mais fizeram milagre. Ele enfrentou em várias ocasiões o rei Acabe e Jezabel, sua mulher. Irmãos, nesse período em que o culto a Baal era patrocinado pelo Estado, o culto a Baal era patrocinado pelo governo, né? Liderado por Acabe e Jezabel. Então, nesse período, Deus levantou o profeta Elias para denunciar o pecado de Acabe, para denunciar a idolatria em Israel. Então, com o apoio estatal, o paganismo estava infiltrado na adoração a Jeová e a idolatria a Baal estava generalizada em Israel. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera eram patrocinados pelo governo de Acabe e Jezabel. Eles tinham cargos comissionados no governo. Irmão, não dá certo mistura de religião, né, com política. Não, pastor, mas a gente bota uns homens de Deus lá na prefeitura, as mulheres de Deus no governo, vamos arranjar uns cargos comissionados para lá, porque, irmão, não dá certo. Não dá certo. Cada um fica no seu canto. Quem vai trabalhar lá, quem passar no concurso, né, quem tiver os seus méritos, né, que entre lá porque é um profissional, né, porque é um profissional e não porque é crente, né? Então, esse negócio de cargo comissionado no governo se viu aí para ele nomear um bocado de profeta de Baal e de Azerá e de espalhar cada vez mais a idolatria às custas do governo, dos impostos, inclusive dos crentes. Nessa época, a apostasia era muito grande, de modo que sobrou apenas 7.000 pessoas que não se dobraram perante Baal. E convém salientar, irmãos, que o mais comum era o povo adorar a Deus e a Baal ao mesmo tempo, e não deixar Jeová e adorar a Baal. E Elias disse, vocês estão puxando entre dois pensamentos. Decida hoje quem é Deus, se é Baal ou se é Jeová. Porque o povo, irmãos, normalmente as idolatrias, tanto em Judá como em Israel, a idolatria não é que eles deixavam completamente de adorar Jeová, não. Eles adoravam Jeová, mas também adoravam a deuses pagãos. Eram os dois, era mistura, que não dava certo. Deus nunca foi a favor disso. Elias orou para que não chovesse e não choveu. Ele também orou para que chovesse e Deus mandou chuva. Após derrotar os profetas de Baal e de Aserá, Elias fugiu com medo de Jezabel e ficou desanimado e deprimido, porque Isabel jurou que ia caçar Elias onde ele tivesse, ia matar Elias para se vingar de Elias, porque Elias desmoralizou os profetas de Baal e ainda matou eles, né? E aquele homem corajoso que enfrentou esses 850 profetas pagãos, agora estava com medo da ameaça de Jezabel, né? Mas Deus não desamparou Elias, não. Josafá, um rei com um livro. Ao mesmo tempo que Israel se enfraquecia espiritualmente durante o reinado de Acabe, dedicando-se cada vez mais à idolatria, Judá experimentava um grande avivamento sob a liderança de Josafá, homem devoto que animava seu povo ao estudo das Escrituras. O avivamento no Reino do Sul, comandado por Josafá,
era um avivamento, irmãos, que tinha origem na palavra de Deus, que esta é a fonte dos verdadeiros avivamentos. Diz a Bíblia que o Senhor esteve com Josafá, porque em seus primeiros anos de reinado, ele andou nos caminhos que seu pai Davi tinha seguido. Não consultou os Baalins, mas buscou Deus de seu pai e obedeceu aos seus mandamentos, e não imitou as práticas de Israel. Então, Josafá ia muito bem no seu reinado, justamente porque não adotou as práticas pagãs do reino do norte, né? Não adotou o culto a Baal, ele continuava fiel ao Senhor. Diz a Bíblia que ele seguiu corajosamente os caminhos do Senhor. Além disso, retirou de Judá os altares idólatras e os postes sagrados que ficavam nos lugares altos, que já existia desde a época das esposas de Salomão. Então, ele fez uma limpeza espiritual, né? No terceiro ano de seu reinado, ele enviou seus oficiais para ensinarem nas cidades de Judá. Eles percorreram todas as cidades do reino de Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor e ensinando ao povo. Observe, irmãos, que esse avivamento tinha como base o ensino da palavra de Deus. Não era um avivamento baseado em emoção, não era um avivamento baseado em ostentação, em show pirotécnico, não. Era um avivamento baseado no ensinamento e na obediência da palavra de Deus. A igreja que despreza o ensinamento da Bíblia, irmãos, é uma igreja que tende a fracassar, né? Então, Josafá promoveu esse avivamento, mas infelizmente, lá para as tantas, ele fez essa aliança com Acabe, com o reino do norte, e aí o desmantelo aconteceu, deu seu filho Jorão para casar com Atalia, filha de Jezabel, e essa Atalia fez com Jorão o mesmo mal que a mãe dela fez com Acabe, disseminou a idolatria, e depois essa Atalia deu um golpe de Estado, tomou o poder e ainda reinou ali, ainda em Judá. Elias, o profeta de fogo. No desafio contra os profetas de Baal e os de Aserá, no Monte Carmelo, Elias orou a Deus e Jeová mandou fogo do céu e queimou completamente o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, e também secou totalmente a água da valeta. Então, um episódio bem conhecido de todos. Uma certa vez, 50 soldados foram prender Elias. Quando chegaram ao cume do Monte Carmelo, onde o profeta estava, Elias recusou a se entregar aos soldados. Quando o capitão insistiu para prender Elias, desceu fogo do céu e consumiu o capitão e seus 50 soldados, viu? Então, aqui foi uma ação de Deus de mandar fogo do céu. Não foi Elias que pegou na espada para brigar com o soldado, não. Foi uma coisa de Deus. Após esse fato, o rei Acasias mandou mais outro capitão e mais 50 soldados novamente. Elias orou a Deus e desceu fogo do céu e consumiu o novo capitão e seus 50 soldados. Então, por isso que ele diz aí, Elias, um profeta de fogo. E Elias já estava para terminar o seu ministério, Deus já tinha falado para ele que ia levar ele para o céu, e Elias disse a Eliseu, o seu moço: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo puxado por cavalo de fogo que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Então, pelos registros aí, Elias não provou a morte, ele foi arrebatado logo ao céu, tipificando aí o que vai acontecer com a igreja por ocasião do arrebatamento, Os que estiverem vivos por ocasião do arrebatamento não provarão a morte, eles serão transformados e vão subir para os céus, como aconteceu com Elias, Com Elias. Elias vai para o céu e quem assume a liderança profética em Israel é Eliseu,
o profeta da dupla porção, porque nesse momento aí, antes de ir para o céu, Elias disse a Eliseu, peça aí o que você quer, qual o seu último pedido, e ele disse que queria a porção dobrada do Espírito, que atuava em Elias. Então, irmãos, Elias foi um líder eficiente em influenciar seus discípulos e preparar o seu sucessor, que foi o profeta Eliseu. Elias, ele ressuscitou em Israel a escola de profetas que Samuel tinha começado lá no tempo dos juízes. Uma escola de profetas, uma congregação de profetas para ensinar a palavra de Deus. Então, Elias conseguiu recuperar isso e Eliseu era o seu discípulo. Eliseu era um companheiro inseparável de Elias, como também era um servo dedicado ao seu mestre. Além disso, Eliseu fez um pedido muito nobre ao profeta Elias. Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Noutra tradução diz, eu quero receber a porção dobrada do Espírito que atua em você. Porção dobrada, irmãos, que é a herança do primogênito. O filho primogênito recebia a herança dobrada. Então, aqui, Eliseu ele usa essa linguagem figurada e dizia, eu sei que o Espírito de Deus usa você, Elias, e eu quero ser o principal herdeiro, o primogênito do seu ministério, porque existia ali uma congregação de profetas e Eliseu queria ser o sucessor de Elias. Se o ministério de Elias foi marcado pela ocorrência de milagres, o de Eliseu foi muito mais. A Bíblia registra muito mais milagres operados por Eliseu do que por Elias. O capítulo 4 de 2 Reis narra 5 milagres de Eliseu em favor de crentes necessitados, nos quais Deus usou os próprios crentes como parte da solução dos problemas. Temos aí 5 milagres registrados em 2 Reis 4, que foram operados por Eliseu. O azeite da viúva foi multiplicado, Deus abençoou a sunamita, dando-lhe um filho, a ressurreição do filho da sunamita, a morte que havia na panela é retirada e a multiplicação dos pães. Eliseu, irmãos, fez milagre até depois que morreu. O camarada lá na batalha ia correndo lá e caiu num buraco lá, morreu, e morreu lá na cova onde Eliseu estava enterrado e ressuscitou, ressuscitou. Eliseu vence um exército inteiro. Este incidente teve início quando o rei da Síria soube que as palavras pronunciadas por ele no mais interior dos seus aposentos estavam sendo declaradas por Eliseu ao rei de Israel. Isso deixou o rei da Síria indignado, a ponto de mandar todo o seu exército contra Israel para prender o informante. Só que o que acontecia, irmãos? O rei da Síria idealizava as estratégias militares para atacar Israel, só que Deus revelava ao profeta Eliseu isso, e o profeta Eliseu dizia ao rei de Israel para poder se defender. E o rei da Síria ficou indignado. O criado de Eliseu acordou de manhã cedo e se espantou. O criado de Eliseu era o Geazi, Geazi, o criado de Eliseu, acordou de manhã cedo e se espantou ao ver nas colinas ao redor as tropas do exército sírio. Eliseu, porém, ficou tranquilo e passou a orar e a exortar o seu servo, dizendo, não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou, Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Então Deus abriu os olhos de Geazi, fez Geazi enxergar uma multidão de exércitos, de anjos
né, para dar vitória a Eliseu, a Israel, contra o exército sírio. E assim, irmãos, Eliseu salva a cidade de Samaria. Noutra ocasião, que o rei da Síria voltou a atacar Israel. Dessa vez, os soldados do rei da Síria, eles cercaram a cidade de Samaria. Samaria era a capital do reino do norte. Samaria era a capital do reino do norte. Esse cerco, irmão, foi tão fechado e prolongado, lembre-se que as cidades eram muradas, existiam muralhas grandes ao redor de toda a cidade. E claro que nessas muralhas tinha muitas portas. Então o exército da Síria cercou a cidade de Samaria, aprontou um cerco, ninguém entra, ninguém sai, e claro que eles queriam a oportunidade para entrar na cidade e tomar a cidade. E esse cerco foi tão fechado e tão prolongado que os samaritanos, irmãos, começaram a passar fome, porque os alimentos começaram a se acabar, e eles começaram a passar fome, e teve até canibalismo lá entre os samaritanos, pessoas comendo os corpos de outras pessoas que morreram, para poder sobreviver diante da fome tão grande que estava acontecendo. Então, diante dessa situação, Eliseu profetizou que um só dia essa crise seria resolvida, que em um só dia essa crise se resolveria. Naquela mesma noite, Deus fez com que os soldados sírios ouvissem o barulho de carros e carro de guerra e fugissem com medo, desse barulho. Então, diz o texto bíblico que o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos e o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava, fugiram para salvar a sua vida. Então, inesperadamente, os soldados sírios fugiram, deixaram tudo para trás, inclusive alimentos, deixaram tudo para trás, porque eles ouviram esse ruído de carros de guerra e de cavalos, mas isso aí tudo era um milagre que Deus tinha feito ali para espantar, para amedrontar o exército do rei da Síria.